Nós já falamos sobre os 7 selos, falamos sobre as 7 trombetas. As trombetas são avisos. Se vocês lembram bem, nas 7 trombetas, atingiu a terça parte do mar. A terça parte foi um aviso, sabe aquela partezinha, pouquinha, Deus dizendo assim: eu estou avisando. Dá para vocês entenderem que eu estou avisando? Hoje, os sinais que estão acontecendo na terra, Deus está sempre avisando. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os teus profetas. Deus está sempre usando os homens e mulheres dele na terra. Só que quando chegou na 7ª trombeta, Deus começa a trazer algo que nós chamamos de 7 taças, os 7 flagelos. Na realidade, é o último flagelo. Vocês já pensaram cair nas mãos de um Deus irado? Não é que Deus vai vir, agora eu vou pegar todo mundo de surpresa. Se Deus quisesse pegar todo mundo de surpresa, Ele não teria deixado nada escrito. Nós que somos pais, às vezes ficamos, as mães ficam assim: estou te marcando, menino? Eu já estou por aqui com você, mais ou menos assim. Alguém já ouviu isso em casa assim? Você já fez isso de novo, hein? Eu já anotei, às vezes você está fazendo. E sabe qual é a minha preocupação? É que Deus está anotando também. Deus está anotando também. E quando chegamos nas 7 taças, nós estamos chegando nos últimos flagelos. É o ápice da ira de Deus. Está próximo. Eu tenho um grande medo de me tornar um ateu praticante dentro da igreja. Tem muita gente que está dentro da igreja e são ateus. Eles vivem como se Deus não existisse lá fora. É como se Deus só existisse aqui dentro das 4 paredes. Vocês conhecem gente assim? Parece que Deus só está aqui. Eu vou lá na igreja, que Deus está lá na igreja. Não é? As pessoas esquecem que Deus é onipresente. Esquecem que Deus existe quando você está trabalhando. Deus existe quando você está dormindo. Deus existe quando você está acordado, quando você está andando na rua. Só que as pessoas estão se tornando cristãos não praticantes. Não é? Antigamente era só católico não praticante. Agora a gente tem evangélicos não praticantes. Pessoas, 2 níveis: pessoas que estão na igreja e vivem como se Deus não existisse. Pessoas que tomaram raiva da igreja e vivem tentando servir a Deus fora de igreja, esquecendo que Jesus vai vir buscar a igreja. São extremos que nós temos que parar para pensar nisso. Em Daniel capítulo 5, versículo 22, eu separei um texto muito importante. Esse texto está dizendo que Deus está olhando tudo o que estamos fazendo. Nessa ocasião, todo mundo que é crente conhece esse texto, né? E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. De que está tratando esse texto? Este rei, ele pegou os utensílios que pertenciam ao sagrado. Quando Nabucodonosor levou os utensílios, chega um momento que ele deu uma festinha e usou as coisas de Deus para o profano. E Deus não deixou barato.
Deus escreveu na parede: Mene, mene, tekel, ufarsin. Eu pesei você e vi que você foi pesado na minha balança. Mas por que Deus viu que eles estavam pesados na balança? Deus falou com ele: rapaz, você não se humilhou. O seu coração, você está usando as minhas coisas sagradas para as suas festinhas mundanas. Deixa eu falar com quem está em casa, que está fazendo festinha mundana, falando que são evangélicos. Deus vai te pesar na balança. As pessoas estão brincando com o sagrado. Deus leva isso muito a sério. Olha, foram trazidos à tua presença os vasos da casa do Senhor. Está falando de coisas que era usado no sagrado, coisas separadas para Deus. Ele começou a fazer o quê? Os senhores, as mulheres, as concubinas começaram a beber vinho nas coisas do Senhor. Se encheram de álcool, fazendo festa, ou orgias com mulheres. É o que está escrito ali. No texto está dizendo: vocês fizeram uma festa, fizeram orgia, beberam tudo que tinha que beber, usando as coisas sagradas. Vocês estão de brincadeira. E outra coisa, além disso, vocês deram louvores aos deuses, vocês enalteceram os ídolos, os deuses errados. Está falando agora de idolatria. E Deus fala: olha, eu vim acertar as contas com você. E no versículo 26 ele disse assim: esta é a interpretação de mene, mene. Deus escreveu na parede. E ele enlouqueceu, né? Ele enlouqueceu. Eu não vou ler o texto todo, mas quando ele enlouqueceu, chamou todo mundo, ninguém sabia ler. Para ler o que Deus escreveu, teve que chamar quem? Teve que chamar quem? Isso é muito importante. Para ler o que Deus escreveu, tem que ser um homem ou uma mulher de Deus. Chamou os astrólogos, chamou tudo quanto é cão que tinha lá no reino dele, olharam e não via. Por quê? Quem é das trevas só consegue ver as coisas das trevas. Mas quando ele viu alguém, falou assim: ó, tem um homem da luz aí, tem um sábio no reino, que o seu pai se curvava para ele. Quem é ele? Daniel, manda chamar. É muito interessante que quando chamou Daniel, falou assim: eu vou dar isso e isso para você. Daniel, pega isso tudo e fica para você. Me dá aí o que você está querendo. É para ler? Aí ele diz: a interpretação é essa. É o seguinte: Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Imagina, Deus falou na lata, né? Um homem de Deus que falou na lata com o rei, porque ele podia, se você ler o texto, ele podia matar quem ele quisesse e deixar viver quem ele quisesse. Daniel não estava nem aí. O negócio é o seguinte, eu vou traduzir para você. Deus passou revista no teu reino e mandou avisar: acabou o seu reinado. Tekel, pesado foste na balança e você foi achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. O que ele mandou? O que ele foi avisar? Acabou para você, você brincou com o sagrado. Isso é muito sério. Por que o mundo está em colapso? O mundo está brincando com o sagrado. Eu fiz uma busca em um site não evangélico, para não ficar assim pretensioso, sobre a forma que o mundo está andando. Nós já vamos entrar nas taças. Estou dizendo que a ira de Deus está vindo aí porque as pessoas não estão levando nada a sério. No site O Globo, muito conhecido, a ONU está informando que 35% do mundo está sofrendo com fome. Você sabe o que é 35% de mais de 7 bilhões? É muita gente. Isso não é site cristão. Outra informação: o planeta está ficando sem água. Mas isso tudo já está escrito em Apocalipse. Mas as pessoas estão esperando. Está todo mundo distraído, né? Quem aqui lembra? Sai na rua e pergunta assim: quantos por cento da população está com fome? Ninguém nem sabe. Por quê? Estamos distraídos. Estamos simplesmente tirando os olhos. Por que só a igreja fala nisso? Eu respondo para vocês. João 16:13. Jesus disse que só há um
Há uma forma de saber o que vai acontecer. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Leia o restante, por gentileza. Uma vez mais. Como alguém pode anunciar o futuro? Somente alguém que se deixa levar pelo Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode anunciar o que há de vir. Como assim anunciar? Está escrito, mas precisa ler com o Espírito Santo para entender. Vocês lembram que eu disse para vocês que as coisas do Velho Testamento são sombras de hoje? O que é a sombra? A sombra não é a realidade, é o reflexo da realidade. Não é isso? Então tudo o que acontece no Velho Testamento está anunciando o Novo Testamento. Está anunciando Jesus, está anunciando a igreja. Por exemplo, quantas pragas teve no Egito? Quantas? Perguntei de novo, mudou o número. Quantas pragas? 7 ou 10? 6. Saiu um 10 misturado com 7. Quantas pragas teve no Egito? Recomendo dar uma lidazinha. Vai ficar muito fácil eu responder essa. Põe atenção. Aquelas pragas do Egito, elas são sombras das taças. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou por causa da lua nova, ou por causa dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Põe atenção, deixa eu só destacar uma coisa aqui que eu já falei e vou repetir, porque de vez em quando alguém me pergunta: pastor, eu vou ser julgado porque eu trabalho no sábado? Vamos ler a Bíblia. Ninguém vos julgue pelo comer, beber e por causa de festa, lua nova e dos. Então você não pode ser julgado do sábado, porque é de outra dispensação. Amém? A palavra sábado aqui é Shabat, dia de descanso. Se você começa a trabalhar na terça, o seu Shabat é que dia? Segunda. Se você começa a trabalhar na quinta, o seu Shabat é que dia? Na quarta-feira. Os pastores, a segunda é o Shabat do pastor. Tem gente que acha que segunda-feira é o dia do pastor ficar à toa. O pastor nunca fica à toa, é o dia do Shabat. Por quê? No sábado, o pastor ministra aos outros. Shabat é quando você separa um tempo para receber de Deus. É o dia em que o pastor separa um tempo para a família e para ele. Eu não vou ler a Bíblia profissionalmente, eu vou ler a Bíblia para eu comer. Eu vou cantar para me alimentar. Não é o dia, é porque as pessoas colocaram na cabeça, né? Não é o dia do pastor ministrar aos outros, é o dia do pastor ser ministrado. Agora, ninguém te julgue por regras humanas. Crucificaram Jesus porque Jesus curou no sábado. Ninguém te julgue pelo que você come, pelo que você bebe, a não ser do que está na palavra do Senhor, porque são sombras das coisas futuras. Ponto. Antes dos anjos, estão os 7 anjos com as taças. Antes dos anjos começarem a derramar suas taças, aconteceu um episódio fantástico. Uma multidão aparece, e eles estavam cantando uma música. Estavam cantando o cântico de Moisés. Quem era essa turma? Os que venceram a besta. Quando alguém te pergunta, vai ter salvação na tribulação? Sim ou não? Sim. Na época das taças, a porta da graça está fechada, porque é o juízo, a cólera final. Antes das taças,
a palavra de Deus mostra que aqueles que venceram a besta foram protegidos, como no Egito. Por exemplo, o anjo da morte passou, matou o povo de Deus que estava no Egito. Se tivesse o sangue, o anjo passava e não tocava neles. Por isso que precisamos do sangue de Jesus, sombra do sangue de Jesus. Na época do Egito, todas aquelas pragas, o povo de Deus estava lá dentro, não atingiu eles, porque Deus os preservou em Gósen. Nada atingiu eles. Então Deus preserva. Eles cantaram 2 cânticos. Em Apocalipse 15:3, eles cantaram primeiro o cântico de Moisés, e cantavam o cântico de Moisés. Qual é o cântico de Moisés? Êxodo capítulo 15, por gentileza. Pega a sua Bíblia. Deixa eu só dar uma olhada no... Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Põe atenção, a Bíblia está dizendo que os que venceram a besta cantaram o cântico de Moisés. A Bíblia está se referindo às pragas do Egito. As pragas do Egito e a perseguição de Faraó ao povo de Deus, quando eles perseguiram, Deus livrou eles atravessando o mar vermelho. Todos os que perseguiam o povo de Deus morreram nas profundezas do mar, foram sepultados nas profundezas, símbolo de todos aqueles que perseguem a igreja, principalmente Satanás e seus anjos. Lembre-se que isso é uma sombra dos tempos dos fins. Pastor, por que Deus mandou essa sombra? Para todo mundo entender que vai acontecer, porque aconteceu o que aconteceu lá no Mar Vermelho. A arqueologia prova, não cristãos provaram. O que Deus está dizendo? Eu fiz e vou fazer. Vai ser igual? Não, a sombra é só um detalhe do que é real. Aquilo lá não chega perto do juízo de Deus. Qual é a prova que vai acontecer? Olha a sombra. Olha as pragas que aconteceram. Olha o que aconteceu lá atrás. Essa é a prova. E cantavam o cântico de Moisés. Apocalipse 15:3. Servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Põe atenção. Por que a Bíblia diz que eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro? Primeiro, o cântico de Moisés se canta na terra, livramento. O cântico do Cordeiro se canta na glória, redenção. Deus estava dizendo: vocês venceram aqui e venceram na glória. Amém? Que bom entender isso. Deus estava dizendo que eles passaram no teste da libertação e receberam a redenção. Todos aqueles que venceram. De repente, em Apocalipse 15:5, João olhou, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Irmãos, Deus abriu as portas do tabernáculo. Ninguém podia entrar no tabernáculo na terra a não ser o sumo sacerdote. Deus estava dizendo aqui, eu estou abrindo as portas, alguma coisa vai acontecer. E João ouviu a voz. Versículo 1 do capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre as terras sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Irmãos, esse é o start
para o final. Deus agora não quer conversa, não tem mais conversa. E eu fiquei maravilhado, nós ficamos maravilhados e temerosos quando lemos isso. Porque Deus é maravilhoso, está nos avisando antes de acontecer. Assim como Ele avisou Moisés e Arão, avisou para o faraó. Faraó deu crédito? Não. Pior, os seguidores de Faraó deram crédito à voz de Faraó. A voz de um líder é muito perigosa. Jesus disse que um líder errado pode fechar a porta do reino para as pessoas. A voz que você ouve é muito importante. Vocês que são crianças, até os 25 anos aí, as crianças até os 25 anos, por favor, me escutem. A voz que vocês ouvem pode acabar com vocês. Se você escolher uma voz de um traficante, ele vai levar você com ele. A voz que você ignora, se for a voz do seu pai e da sua mãe, se você trocar a voz certa pela voz errada, a voz que você ouve pode destruir sua vida. A pessoa pode nunca tocar em você. A pessoa pode nunca tomar nenhum dinheiro, não tomar nenhuma coisa, mas a voz é muito importante. Porque as palavras é que nos movem. Um pastor só usa palavras. Jesus mudou o mundo usando o quê? Palavras. Jesus considera a palavra tão importante que ele se chama de a palavra. A voz que você ouve. Estou falando das crianças até 25 anos, né? Porque os mais velhos já sabem disso. Se você der mais crédito ao Boris Casoy do que à Bíblia, você está perdido. Se você der mais crédito ao Michel Temer do que a Jesus, você está perdido. É muito importante. Quando o presidente dos Estados Unidos vai na televisão e fala algo, o mundo se abala. Por quê? Escolheram ouvir a voz dele. E o problema é o seguinte, a voz dele tem um poder imenso, que se ele falar assim, bomba no Brasil, vai vir bomba no Brasil. Por isso que é importante ele também ouvir a voz certa. Uma das partes mais importantes que temos é o ouvido. Porque a voz que você ouve pode acabar com você. Então João viu os 7 anjos prontos, com a taça nas mãos. Só que ele descreveu que eles estavam vestidos de linho fino e resplandecente. Eu dei uma parada e falei assim, por que que João observou a roupa dos anjos? Isso é coisa de mulher fazer. Geralmente o homem não repara a roupa de ninguém. Se eu perguntar para os maridos, sem falar assim, não olhe para o lado, qual a roupa sua esposa está agora? Não vai lembrar. Agora. Capaz de olhar, não lembro, deixa eu dar uma olhada. Se você perguntar para as mulheres que estão aqui, você viu a roupa da fulana? Vai falar assim, está com um sapato assim. Você viu aquele brinco que não combinou com aquela camisa? É mais ou menos uns negócios assim. Né? E outra coisa, não fez a sobrancelha direito. Eu não sei como que mulher consegue ver sobrancelha torta na cara da outra. É verdade. Qual de nós homens consegue ver sobrancelha torta? Para mim está tudo igual. Está tudo parecendo censurana. É a mesma coisa. Eu não vou perguntar aqui não, mas dificilmente nós vamos encontrar um homem que consegue ver uma sobrancelha estranha. Não é? Se tiver um homem que consegue ver muito isso, vamos orar por ele. Clédson, qual a cor da blusa da sua esposa? Ah, você olhou agora? Pastor Robson, não olha para lá. Qual a cor da roupa da sua esposa? Já tinha esquecido. O Geraldo sabe, cadê o Geraldo? Qual a cor da roupa da Marta? Ela está aqui na frente.
Você está olhando aí, né? Ela baixou. Mas as mulheres sabem de tudo. Aí eu parei e falei assim, por que que João olhou isso? João falou assim, eles estão vestidos de linho, a roupa é resplandecente e estão de cintos de ouro. Se ele observou, então eu também tenho que observar. Primeira coisa, a roupa, aquela roupa, faz uma referência à roupa do cordeiro. E aquela roupa representa dignidade e elevado ofício. Isso é muito importante. Isso me faz entender que a Bíblia identifica o cordeiro pela roupa, identifica os anjos de Deus pela roupa, e os sacerdotes são identificados pela roupa, e nós também identificamos as pessoas pela roupa. Quando você vê alguém com roupa de polícia, você sabe que é polícia. Porque se alguém tiver com roupa de polícia, não for polícia, você fala assim, você é louco, deram a roupa para ele. É algum doido. Quando você vê alguém com roupa toda branca, ou é médico, ou é enfermeiro, ou é pai de santo. Não, você vai ficar pensando, é alguma coisa dessas. Ou é farmacêutico. Só que aí você vai chegando perto, se entrar na farmácia, deve ser o farmacêutico. Mas o problema vai que é alguém que foi lá comprar alguma coisa fazer garrafada. Certo é que a roupa nos diferencia. Quando você vê um executivo de tênis, calça jeans e camiseta, está de folga. Ele é um executivo. Espera-se que ele esteja com outra roupa. É ou não é verdade? Então, a Bíblia está dizendo que as grandes referências de dignidade e de ofício elevado, a Bíblia identifica pela roupa. Os sacerdotes, os juízes da alta corte, todos são identificados na Bíblia através da roupa. Qual que era a mensagem dessas roupas? Encarregados de uma missão. Um líder deve se vestir como líder. Não é? Um cristão deve se vestir como cristão. Eu já estou cansado de pedir para as noivas avisar as madrinhas para vir de roupa no dia de casamento. Eu falo assim, avisa as suas madrinhas, quem já casou aqui sabe o que eu falo. Fala para as suas madrinhas colocarem roupas, que eles estão vindo dentro da igreja. Pelo menos da igreja, pede para pôr roupa. Põe uma tela de mosquiteiro na frente, uns trem, quer entrar na igreja de qualquer maneira. É muito complicado hoje a vida de um pastor. Não é? O problema é quando você vê os cristãos andando de qualquer maneira na rua. Alguém diz, é da sua igreja? Você finge que não ouve. Hã? É da sua igreja? Eu estou orando. Estou em espírito. Eu estava numa igreja, tinha um amigo meu sentado comigo. Aí entrou uns meninos meio de cueca na igreja para tocar, um shortinho assim e tal. Subiram no altar, aí um falou assim, esses meninos são do seu ministério? Eu falei, não, os meus meninos não vão de cueca para a igreja. Eles vão de roupa. Porque se fossem os meus, já tinha pedido eles para sair de lá. Porque eu não quero que Deus escreva mene, tekel, parzinho no ministério onde nós estamos. Eu quero que Deus nos coloque na balança e veja aqui, ó, vocês não foram achados pesados não, vocês estão pelo menos equilibrados. Vocês estão batalhando, que aquele que perseverar até o fim, será? Não é que somos melhores, mas nós estamos perseverando. Não é? Não é que não temos erro, mas estamos lutando contra. Estamos perseverando, estamos botando para quebrar o trem. A roupa deles fala de poder, dignidade, retidão e verdade. Fiquei pensando, nós precisamos pensar nessas roupas. Roupas que falam de poder, de dignidade, de retidão e de verdade. Isso é muito bom. Não é? Isso é muito bom. Um dia eu cheguei numa igreja, sentei mais a Ricela, mais ou menos no meio. Nós tivemos que sair. Porque a menina que estava na nossa frente, o vestido dela era inteirão na frente. Mas atrás, ele ia lá embaixo, assim, aberto. E fazia assim, tinha uma flor saindo. Uma flor na tatuagem, no trem lá. E eu falei, meu Deus, que é isso?
Sangue de Jesus tem poder. Na hora do louvor, tá aqui tem. Falei, como é que dá vontade de pegar um chinelo. Capeta, cão, trens. Isso é um problema. As pessoas estão esquecendo da reverência. Não é? As pessoas estão se tornando irreverentes. Irreverentes na rua, irreverentes na escola, irreverentes em casa, e estão trazendo isso para dentro da igreja. Estão ficando irreverentes dentro da igreja, sem reverência. É um grande problema para nós. Porque nós não vamos bater em ninguém por causa disso. Só dá vontade, mas Deus está a ponto de escrever mene, tekel, fazia em alguma casa aí. Não é? Deixa eu ir para os anjos que vão pegar as taças. Deixa eu pegar essa taça vermelha. Eu lembrei dela hoje. Primeiro anjo. Abra sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta aí que você vai marcando aí. Apocalipse 16, versículo 2. Primeiro anjo. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Chegou o momento de pagarem o preço. Qual o preço? O preço da ira de Deus. Eles receberam o sinal da besta, eles adoraram a besta, receberam a marca da besta e acharam que ia ficar impune. De repente, Deus traz os seus juízos. Deixa a próxima imagem, filho. Eu coloquei essa imagem não é para fazer medo em vocês, não. Só para vocês não esquecerem. Deus lança a primeira taça sobre a terra. Úlceras, chagas, doenças. Está vinculada à sexta praga que foi lançada no Egito. Isso aí é um tormento. Para quem? Para quem recebeu o sinal da besta. Eles receberam úlceras malignas. Isso aí é o castigo de Deus sobre os adoradores do demônio, seguidores da Babilônia. Se você continuar lendo o texto, Deus não vai tolerar. Deus não vai permitir o pecado entrar no céu. E o pecado tem que ser tratado. Não vai ficar impune. Segundo anjo, versículo 3. E o segundo anjo, próxima tela, filho. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Põe atenção. Primeira taça, na terra. Segunda taça, no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Toda alma vivente está vinculada à primeira praga do Egito. Uma devastação ecológica. A vida marítima acabou. O mar também é símbolo de nações. Deus tratando com as nações. O mar vai se tornar um grande mar morto. Pastor, mas porque já é o final, Deus já está passando a régua. Falamos isso como aviso, somos a trombeta de Deus hoje. Pregamos isso para que as pessoas decidam mesmo. Depois, ninguém vai falar assim, eu não sabia. Sabia? Vocês acham que é só eu que prego isso? No mundo todo, todos os homens e mulheres responsáveis estão pregando, porque esse é o tempo de pregarmos sobre as coisas finais. Porque estamos no final. Terceiro anjo com a sua taça. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Vamos comigo, a primeira taça foi aonde? Primeira taça foi aonde? Segunda taça. Terceira taça. E nas fontes. Olha o que Deus fez. Na primeira trombeta, era só a terça parte da terra. Era um aviso. Lembram?
Na segunda trombeta foi só a terça parte do mar. Era só um aviso. Mas agora é toda a terra. Agora é todo o mar. Agora todas as fontes, toda a água. Vai acontecer que as pessoas, por onde for, não vão encontrar água potável. Não vão encontrar água potável. Como eu disse domingo, Jesus disse: quem tem sede, venha e beba. Por que ele está dizendo? Vai chegar um momento que a única água que vocês vão precisar é de mim. Porque na terra não haverá mais água, só que eu sou a eternidade. Então, quando você tiver sede, o que ele está dizendo? Para aqueles que estiverem arrependidos. Se você ler direitinho, você vai ver que os homens, quanto mais eles veem a ira de Deus sendo tornada, mais eles blasfemam contra Deus e não se arrependem dos seus pecados. Irmãos, pregue essa palavra. Pode avisar mesmo, fica com medo não. É quem ouve que fica com medo, né? Mas isso não é para aterrorizar ninguém, é para avisar. Imagine você sem água potável. Imagine você com as fontes das águas se tornando sangue. Você vai buscar água, sai sangue. Você vai na fonte, sangue. Deixa eu falar com você por que sangue. Esta é uma referência ao sangue dos profetas e dos homens e mulheres de Deus que foi derramado inocentemente. Deus vai cobrar do mundo tudo que eles fizeram aos missionários, aos pastores, aos líderes, aos irmãos, às irmãs. Toda a perseguição vai ter um preço. Esta taça está falando do preço que os homens grandes e pequenos vão pagar. Eles ignoraram que não deviam tocar nos profetas de Deus. Lá no Salmo 105:15, a Bíblia diz: não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Por que Deus mandou avisar isso? Porque são minhas trombetas. Toque nos meus utensílios, não troque nas minhas trombetas. Não que somos melhores do que ninguém, mas é porque somos utensílios de Deus, utensílios sagrados. Somos apenas instrumentos de Deus, você e eu. E isso é muito sério. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque no versículo 6 de Apocalipse 16 está assim: visto, eu estou falando da mesma taça, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, ou seja, como vocês tocaram nos meus santos, que eu falei para não tocar, tocaram nos meus profetas, que eu falei para não tocar, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. É uma colheita. Entende ou não? Ah, mas fulano fez isso e não aconteceu nada com ele. O juízo de Deus virá. Isso é muito sério. Quarto anjo, quarta taça. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Imagina, meu Deus, tem dia que a gente não aguenta o calor por aqui. Fico pensando no povo que mora no Cuiabá. Em algumas partes desse mundo é tão quente que chega a 45 graus. Imagina o sol liberado. Pastor, isso aí não vai acontecer. Vai sim. Passa outra tela que eu vou colocar para vocês uma informação importante que passou, né, naquele programa Discovery. Quem tem televisão paga, né, sabe o que eu estou dizendo. Isso é uma imagem deles, tá? Não é de site evangélico, nada de cristão, nem nada não. E é da NASA. É uma imagem científica. É um magnetismo solar que aconteceu. Eles estão com medo de acontecer de novo e ser catastrófico. Então o que eles colocaram? Esse magnetismo é o sol estourando de dentro para fora. Por que vai na Terra? O magnetismo. A Terra puxa esse calor. Parece que eu já vi Deus falando alguma coisa sobre isso. Foi só um dropzinho. Deus está sempre avisando. Os homens parecem que ignoram.
Os cientistas conseguem ver, mas por que não vê espiritualmente? Porque só entende as coisas de Deus quem tem o Espírito de Deus. Deveriam ouvir quem está no altar. Ouve os dois. Fala, vamos ouvir os cientistas, mas vamos ouvir quem está no altar. As coisas estão batendo demais. Então, veja isso. A NASA está prevendo uma grande... Tem alguma coisa escrita errada ali. Tempestade solar. Não leia lá em cima. Eu falei para não ler, por que vocês leram? Pré-tempestade. É pré-tempestade, porque faltou um hífenzinho, né? Uma grande pré-tempestade solar. Aí eu li a matéria para saber o que vai causar essa pré-tempestade, porque se for uma tempestade mesmo, vai devastar tudo, né? A Terra pode ficar sem energia por anos. Eu falei, não entendi nada, mas eu não entendo nada, porque tem uns códigos lá, não entendo nada disso. Sem internet, sem rádio, que vai interferir nessas coisas. Não me pergunte como, não é minha área, meu negócio é aqui a Bíblia. Esse é negócio deles, eles se viram. Eu só sei que eu estou vendo o fogo sendo puxado. Mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Um calor que pode destruir o ser humano. Eles escreveram. Eu procurei informações não cristãs, não evangélicas, para não ser tendencioso. Senão vai assim, não, o site da igreja, não, vamos pegar trem deles lá, porque da Bíblia a gente já tem. Isso é muito sério. A Bíblia diz que quando o quarto anjo derramar sua taça sobre o sol, vai abrasar os homens com fogo. E os cientistas já estão prevendo essa tempestade solar. Irmãos, aí eu falei, por quê? Aí depois eu fui ler, é o magnetismo que vai puxar o sol para a terra. Eu quero nem saber desse trem. Eu quero é ficar agarradinho com Jesus. E aconselho vocês também a se agarrarem em Jesus. Se agarrem em Jesus. Não se agarrem em nada. E a Bíblia diz que quando o sol começar a queimar os homens, ao invés deles se voltar para Deus, eles vão blasfemar, é a reação deles, e vão ficar com mais raiva de Deus ainda. Vem o quinto anjo. Vamos só dar um repasso. Primeiro anjo foi aonde? A taça. Segundo. Terceiro. Quarto. No sol. Então quer dizer que isso aqui é ecologia. A turma da ecologia já está prevendo todos esses desastres. Quem gosta de ecologia, dá uma pesquisada, procura algumas coisas, alguns artigos científicos bem atuais, que vocês já vão ver que eles estão prevendo que não vai ter água, estão prevendo que não vai ter comida, eles estão prevendo que o sol vai atingir a terra intensamente. Alguém já ouviu falar de aquecimento global, não é? É porque eles falam na televisão mais simples, para a gente entender, porque a gente não entende desses trem mesmo, não. Mas se a gente dá uma lidinha, esses meninos são inteligentes, vocês vão ver que a turma já está avisando sobre isso, só que Deus já avisou. E observa que as 4 primeiras taças, elas estão atingindo a ecologia, atingindo o ecossistema. Por quê? Se nós não temos água, se o calor é insuportável sem água, já imaginaram? A terra já foi atingida, não tem água, não tem comida. Porque foram enganados pela besta. A besta falou assim, quem não tiver o meu sinal não pode comprar e nem vender. E de repente não tem nem o que comprar e nem o que vender. E todos aqueles que resistem em Cristo, não precisam comprar e nem vender nessa hora. É só ficar agarradinho nele. Quem bebe de mim nunca mais terá sede. Irmãos, quando você começa a olhar isso, eu preciso agarrar em Cristo. O quinto anjo vem e derrama a sua taça sobre o governo maligno. Por quê? O trono da besta. Ele estava governando. E ele não conseguiu resolver nada.
Porque agora não foi catástrofe, não foi um furacão que veio desordenado, que passou só em um lugar. Deus mandou direto do trono endereçado. Não esqueçam disso. Furacão vem, outro vem ali, uma chuva ali. Deus mandou endereçado. Deus mandou uma taça endereçada para a terra. Deus mandou uma taça endereçada para o mar. Tem endereço. Não tem nada desgovernado. E já está avisado. E agora ele manda a quinta taça no governo da besta, sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso. Sentiam tanta dor que eles mordiam as suas línguas. Passa para frente. Uma escuridão. Por quê? Deus está trazendo o juízo. Deus está dizendo para a besta o quê? Você não pode governar. Você só faz o que eu liberei para fazer. Essa aqui está vinculada à nona praga do Egito. Deus atingiu o trono do falso Deus. Se você é Deus mesmo, resolve. Satanás não é Deus. A besta não é Deus e não vai resolver. E algumas pessoas estão achando que ele vai resolver. O enganador foi confrontado. Irmãos, quando você está com Jesus, pode confrontar o enganador que ele perde. Não porque você é forte, é porque Jesus é forte. É por isso que nós usamos o nome de Jesus. Por isso que a gente diz, sai em nome de Jesus, vai embora. É assim que a gente faz. Eu não consigo ver uma pessoa que conhece a Bíblia ficar despreocupada com o seu futuro. Vem o sexto anjo com a sua taça. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Põe atenção, estamos chegando na sétima taça. Passa para a próxima, filho. Esta é a imagem de 22 de julho de 2016, do rio Eufrates. E a matéria do jornal O Globo diz que o rio Eufrates está se tornando um riacho. Vocês já ouviram falar isso? O rio Eufrates secando? A Bíblia está avisando. Por que vai secar? Já ouviram falar da batalha de Armagedon? Os reis do Oriente, todos os reis convencidos pela besta, pelo falso profeta, pelo dragão, eles vão atravessar ali a pés enxutos. Deus avisou que vai secar ali, para ter por onde passar por causa da batalha. Vai ser um vale para ser atravessado. Por que já está secando? Alguém me responde? Porque o fim está chegando. É o sinal, por favor, entendam que é o sinal de Deus. Deus avisou isso há muito tempo. Está avisado. Isso aqui não é imagem gospel, não é imagem criada, isso é uma foto do rio Eufrates. Tem lugares piores do rio Eufrates onde não tem mais água, está todo rachado lá. Vai se transformar em estrada, olha. E a sua água secou-se, para quê? Se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Porque é a sexta taça. Deus já está secando ele. Por quê? Já estamos quase no momento. Estamos nos dias finais. Eu sei que tem muitos aí orando para casar. Tem uns jovens, pastor, eu estou orando para casar antes de Jesus vir. Eu falei assim, é um grande desafio. Não é? E alguns estão assim, Senhor, eu casei, volta logo. Se Deus for olhar todas as orações, não é? Uns oram para chover, outros oram para secar. Não é? Uns oram para crescer, outros oram para nunca crescer. Tantas orações.
Primeira taça. Por gentileza, repita para gravar mais. Primeira taça. Segunda. Terceira. Quarta. As 4 primeiras taças, Deus vai tratar com a natureza. São as taças da ecologia. Quinta taça. Agora ele está tratando com o mundo político. Vocês verem que Deus já está tratando com o mundo político? Não, né? São sinais. Assim como o Eufrates está secando, os presidentes não estão conseguindo resolver os problemas dos seus países. Seus ministros estão indo presos. Seus senadores estão todos às portas das cadeias. Vocês não percebem que é um sinal? E todos estão se debatendo. E Deus está dizendo: o mundo não funciona sem mim. Deus está dizendo: o mundo não funciona sem o reino. Tanto que Jesus avisou: busca primeiro o reino, e as outras coisas eu acrescento. Nós fazemos ao contrário. São sinais. As 4 primeiras taças, ele mexe na ecologia. A 5ª taça, ele vai mexer nos governos, na política. É o tratamento de Deus sobre as lideranças. Pastor, o que está acontecendo agora? São sinais. As trombetas são avisos. Nós somos as trombetas hoje. Você é trombeta de Deus hoje. E se a trombeta der o sonido errado, como que as pessoas vão se levantar para a guerra? Precisamos ser certeiros. Como ser certeiro? Agarrando na palavra e falando só o que Deus está falando. Deus está falando, é isso. Jesus está voltando. O rio está secando. Deus está dando sinais nos governos. Não é só no Brasil, não. É no mundo todo. No mundo todo, os governos estão em crise. Tudo que eu falei com vocês aqui já tem sinais. Os cientistas já estão loucos porque o sol está em tempo de entrar em convulsão. Tem um rapaz aí, eu esqueci o nome dele. Ele tem uma empresa de carros. Trello? Não. Como é que é o nome do trem? Ele é o dono daquela empresa das viagens espacial. Como é que é o nome dele? Hã? É o Elon, né? Como que chama o carro que ele lançou? O Tesla, isso aí, obrigado, filho. Ele tem essa empresa, Tesla, mas o negócio dele não é carro. O negócio dele é descobrir um lugar fora da terra para morar e levar as pessoas para lá. Por quê? Ele é muito inteligente. Ele é dono do eBay, né? eBay, você faz compra no eBay. Aquilo tudo é para dar manutenção no grande projeto dele. Qual é o grande projeto dele? Conseguir um local habitável fora da terra. Por que vocês acham que ele está tentando isso? Os cientistas já descobriram que a qualquer momento o sol vai engolir a terra. Mas Deus já avisou isso. Não tem para onde fugir. Eu preciso avisar ele. Só tem um lugar para fugir. Para os braços de Jesus. Pode arrumar foguete, ônibus espacial, mas não tem para onde fugir. Quando vocês tiverem na internet, procura Tesla. Os carros fantásticos. Mas o negócio dele não é carro. Ele falou que vai investir a vida dele toda para conseguir isso. Mas ele vai perder a vida dele. E Jesus diz: quem perder a tua vida por amor de mim, achá-la. Só que ele está perdendo a vida. É um grande problema. Porque os cientistas já perceberam que temos pouco tempo de terra. Apocalipse 16:13. Quando a taça foi entornada nos governos, a caixa de marimbondo começa a mexer no governo, você vê. Virou a caixa de marimbondo. Primeiro, o PT amava o juiz Moro, porque estava prendendo a turma do PSDB e PMDB. Isso aí mesmo. E tal. Na hora que começou a prender a turma do PT, o Moro já não presta. Não é? É porque as pessoas querem benefício. Na área da crença,
As pessoas estão escolhendo alguma coisa para crer. Tem um americano que ficou muito amigo de um líder hindu, que toma banho naqueles rios lá, na Índia lá, aqueles rios caraquentos lá, que eles têm podre, cheio de tem gente morta, né? Aí falou assim, rapaz, você sabia que no Rio Ganges aí tem muita doença, muita bactéria? Ele falou, não tem, isso aqui é um rio sagrado. E se eu te provar que tem? Você nunca vai provar, porque isso aqui é um rio sagrado. Ele pegou uma amostra da água e falou, vamos então no laboratório comigo. Pegou o microscópio e mostrou para ele. Tanto de coisa que tinha. Ele disse, não pode ser verdade. Quebrou o microscópio. Eu ainda confio no meu rio. É porque ele escolheu crer na coisa errada. Mesmo vendo o tanto de doença que tinha, ele escolheu crer naquilo. E é assim que a religiosidade faz. A religiosidade é a prisão do espírito. O cristianismo é a libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade, quando caiu da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Te faz lembrar alguma coisa? Alguma praga? Aquela praga das rãs é sombra da trindade satânica. Isso aí é a trindade satânica. O diabo sempre copia Deus. Tem a trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é a trindade satânica? O dragão, a besta e o falso profeta, simbolizando Pai, Filho e Espírito, diz eles. O diabo copia tudo. O diabo é um falsificador, vende CD pirata. Tudo que Deus faz, ele faz uma cópia para ver se consegue pegar os homens para ele. Ele gosta de falsificação, não é? Então, quando veio o juízo sobre eles, os espíritos imundos semelhantes a rãs saíram. Sabe o que é o pior? Eles operavam sinais e maravilhas. Cuidado com isso, hein? A palavra de Deus é o fundamento. Se você vê sinais e maravilhas e não tem a palavra de Deus como fundamento, vaza fora. Porque os espíritos malignos também fazem e farão no final, para enganar a muitos. Eles vão enganar reis, eles vão enganar a cúpula da sociedade com os seus sinais. Por quê? Sinais nos impressionam. Quer ficar impressionado? Coloca um mágico, te impressiona, nos impressiona. Eles vão seduzir os líderes mundiais. Não tem nada que seduz mais do que sinais e maravilhas. Tem ou não? Cuidado com a sedução. Ela é perigosa, porque se torna presa fácil. Versículo 14. Pois são espíritos de demônios que fazem o quê? Por gentileza, que fazem o quê? Não que os sinais hoje são dos demônios, mas os demônios fazem alguns. Tem muito cristão indo em benzedor, benzedeira, indo em tudo quanto é tem, caçando um sinal e uma maravilha. Cuidado que você é presa fácil. E tem um monte de enganador aproveitando. E aproveitam, infelizmente, né? E no final, nesta época, eles vão seduzir os reis com sinais, os quais vão ao encontro dos reis e de todo mundo. Eles vão seduzir os reis e os seus seguidores, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E chega a última taça. Versículo 17. E o 7º anjo derramou a tua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Primeiro, por que no ar? Em Efésios 2:2 a Bíblia diz assim: nos quais outrora andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Deus jogou uma taça no governo da besta e jogou nos principados e potestades do ar. É o juízo sobre os demônios e os líderes dos demônios.
Aí Deus acaba dizendo, está feito. Ele está dizendo, a vitória já está escrita. Por que ele disse isso? Porque a trindade satânica saiu ajuntando os reis e todo o exército para a última batalha, que é a batalha de Armagedon. Versículo 18, e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Semana que vem nós continuamos e eu vou falar da última guerra mundial. Ok? Terminando a última taça, vamos falar sobre o reino milenar de Jesus Cristo. 1000 anos de reinado. Quem vai participar desse reinado? Onde vai ser? Já que a terra foi devastada. O sol acabou com tudo. Acabou com as fontes, acabou com as águas, acabou com a terra, acabou com o mar. Onde vai ser o reinado de Cristo? Como vai ser isso? Põe atenção. Semana que vem falaremos da última grande guerra mundial. Terminando, falaremos de como vai ser o reinado de Cristo. Quem vai reinar com Cristo? Onde vai ser esse reinado? Como que a Bíblia nos fala desse reinado? Quanto tempo vamos estar aqui? É a última dispensação. A dispensação do milênio. É por isso que chamamos o nosso amado de Senhor do tempo. A agenda dele, ele está seguindo. Você pode até fazer a sua, mas eu te aconselho a fazer a sua agenda junto com a dele. Escreva a sua agenda olhando o que está na agenda de Deus, para você não seguir para um lado e ele seguir para o outro. Se Deus está para cá, é para cá que vamos. Ok? Que Deus assim nos abençoe. Falado das últimas.